A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje a lição é de número 5, o título diz O Avivamento na Vida da Igreja. Tá uma bênção, não tá? Vamos partir para mais uma lição então, para a gente aprender mais um pouquinho sobre avivamento, hein? Vamos lá para a aula então, vamos lá. Bom, o texto áureo diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Atos, capítulo 2, né? E o versículo é o 4. E a verdade prática? Diz assim: Ao longo dos anos, a igreja experimentou avivamento por meio do batismo no Espírito Santo e da autoridade dos dons espirituais. Vamos então começar aqui para a nossa aula de hoje, falando mais um pouco sobre o avivamento, né, na vida da igreja. Vamos partir aqui para a nossa introdução então. Nós vamos definir um pouquinho aqui avivamento lá dos primórdios, né? Aqui na nossa introdução nós vamos falar sobre isso, ó. Fala que lá nos primórdios da igreja, o povo era avivado, cheio do Espírito Santo. Então, nós vamos ver aqui à frente que tem uma diferença com os dias de hoje. Lá nos primórdios, cheio do Espírito Santo, avivados, mesmo através de perseguições, mesmo através de perseguição ferrenha, o povo era avivado. Então eu vou voltar lá naquela mesma pergunta que eu fiz na lição anterior. O que é avivamento, né? Como que funciona o avivamento? E o povo era avivado lá nos primórdios, e tem uma pequena diferença hoje porque algumas pessoas conseguem então aí, né, confundir essas coisas, avivamento com barulho, barulho com avivamento. Para muitas pessoas avivamento é só falar em línguas, mas vamos lá mais para frente para a gente entender isso melhor, não é? Vamos entender bem certinho aqui a partir do ponto de número 1, aonde o ponto de número 1 aqui, ó, diz o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Que público-alvo é esse do batismo com o Espírito Santo? Tem público-alvo? Né? Tem sim, público-alvo. Qual é o público principal aí que recebe esse batismo com o Espírito Santo? Está aqui no ponto de número 1. Mas antes, deixa eu só te pedir uma coisinha. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí no canal para me ajudar. Eu preciso ultrapassar esses 1000 inscritos logo para o YouTube, para a plataforma, lançar os meus vídeos para outras pessoas assistirem também, tá bom? E hoje eu tenho uma super novidade para te falar. Eu estou muito feliz, muito alegre mesmo, que eu concluí mais um projeto, mais um trabalho, né? Além do trabalho aí que eu já tinha, que é 15 Passos de Sabedoria, meu livro, e também do livro Manual do Cooperador, agora está prontinho o Manual EBD. Professores, superintendentes, é com vocês, hein? É com vocês, é para todos que dão aula de escola dominical, que quer melhorar a sua aula, sua dinâmica, né? Tentar atrair mais alunos para a sua sala de aula. Eu fiz esse manual EBD pensando nisso, porque como eu sou um evangelista e também como eu já sou professor de escola dominical já há muitos anos, então eu gosto de pesquisar muito, gosto de ler bastante sobre os assuntos, e eu sempre me preocupei em olhar muito as atitudes da mente humana, o comportamento, vamos dizer assim, o comportamento de alunos em escola dominical. Então eu observo quando eu dou aula e observo quando outras pessoas dão aula também. Eu vejo o comportamento do professor e o comportamento do aluno que está recebendo o conteúdo. Então pensando nisso eu criei o Manual EBD, tá bom? Tá aqui do ladinho aí, aqui ou desse lado. Vou colocar aí para você ver aí, Manual EBD. E se você tiver interesse nesse conteúdo para aprender a criar dinâmicas, como que um professor deve agir na sala de aula, o que fazer para divulgar a sua aula, né? Porque nada adianta você estudar, não divulgar a sua aula, quando você chega na igreja não tem quase ninguém para te ouvir, é ruim demais. Eu sei, porque eu sou professor de escola dominical, eu sei que isso é chato. Às vezes nós estudamos, nos matamos, né? Procuramos slide, levamos, aí chega lá, não tem ninguém. Então, como atrair pessoas para assistir a sua aula? Divulgando a sua aula. E eu mostro tudo isso no Manual EBD. Aonde você consegue? Aí embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Embaixo aí na descrição vai ter um link, você clica em cima do link e você vai ver lá a página do EBD, né? Do Manual EBD, tá bom? É uma benção,
tá? Enfim, esse projeto ficou pronto, como eu havia prometido alguns vídeos atrás aí. É só você acessar na descrição aí o manual EBD. Então, ponto de número 1 aqui. O batismo no Espírito Santo e o público-alvo, como eu disse, né? Bom, nós aprendemos aqui nesse ponto que um dos requisitos para receber o batismo no Espírito Santo é a fé, o arrependimento e também a santificação, certo? Pois estes itens aí, né, a fé, o arrependimento, né, a santificação, ele faz parte também da salvação. E geralmente quem é batizado com o Espírito Santo, a pessoa já se converteu, não é? Não é isso que acontece geralmente? Então aqui nesse ponto nós temos essa parte aí, que é a salvação e o batismo com o Espírito Santo, mediante também com a santificação. Então qual é o processo? A pessoa se converte, aceita Jesus como Salvador, outras pessoas vão motivando, ela vai ouvindo a palavra de Deus e ela vai sendo motivada a ter fé, a ter santificação, né? Buscar a santidade, a ter também aquele período ali para Deus fazer aquele banho de regeneração na pessoa, e ela precisa ter fé, porque tem muitas pessoas que pensam assim: eu tenho medo de falar alguma coisa e não ser, né, falar de mim mesmo e tal. Então ela precisa exercitar nessa pessoa a fé, né, a insistência em buscar o batismo com o Espírito Santo, porque tem pessoas que só falam assim: eu queria ser batizado com o Espírito Santo, mas não busca, ela não ora pedindo isso. Eu me lembro que quando eu era criança na igreja, as professoras do departamento infantil, elas motivavam a gente a buscar o batismo com o Espírito Santo. E ela dizia: crianças, ora pedindo a Deus para batizar vocês com o Espírito Santo. E aí a gente ia buscando isso. Então eu fui batizado com o Espírito Santo com 11 anos de idade. Então olha só a importância, eu já estava na igreja, eu já estava buscando a santificação, eu já estava procurando a fé, e aí então veio a recompensa do batismo com o Espírito Santo. Então precisa ter esses requisitos aí, é preciso ter fé, é preciso ter arrependimento também, e é preciso buscar a santificação também, porque isso faz parte do processo para a salvação, e você adquirindo a salvação faz parte também, faz parte também do processo para receber o batismo com o Espírito Santo. Porque para receber o batismo com o Espírito Santo é preciso ter fé, arrependimento, atitude e por aí vai. Não é isso? O subtítulo aí embaixo: a promessa é para todos os salvos. Os primeiros a receber essas promessas foram os discípulos lá no cenáculo, e todos foram cheios aqui do Espírito Santo, né? Então, os primeiros a receber, você vê que a igreja ela nasceu, quando eu falo nasceu entre aspas aqui, nasceu quando eu falo aqui na forma do avivamento. Ela nasceu no avivamento através do batismo com o Espírito Santo lá no cenáculo, quando todos aqueles irmãos estavam reunidos, 120 pessoas mais ou menos, lá no cenáculo, no superior da casa lá de João Marcos, era o cenáculo. Então, os primeiros aqui, como diz esse subtítulo aqui, a receber essa promessa, depois que Jesus se ascendeu ao céu, os primeiros a receberem foi os discípulos, né? Foram os discípulos a receberem então. Então eles foram lá para o cenáculo e começaram a falar: Senhor, manda a tua promessa, Senhor. Manda, Senhor, a tua promessa, Senhor. E foi orando lá até que na terceira hora do dia, né? No outro dia depois, na terceira hora do dia, viu sobre eles línguas repartidas como de fogo, labaredas de fogo em cima sobre eles, descendo ali, né? Então vieram sobre eles o batismo com o Espírito Santo, e através desse batismo com o Espírito Santo, que está lá em Atos 2, né? Falando lá da descida do Espírito Santo, eles ficaram cheios, ficaram avivados, ficaram corajosos, ficaram cheios do Espírito Santo a ponto de não temer nada, e já começaram depois daquilo ali a pregar, já começaram a falar em outras línguas, já começaram a profetizar na língua daquelas pessoas que estavam visitando ali de outra nação. Deus usou para eles falarem até outro idioma ali para outras pessoas, não é isso? Tinha pessoas de vários países naquele local ali, então Deus usou eles para falar até outro idioma também,
além da descida do Espírito Santo, eles ficaram avivados, cheios, falaram em novas línguas e Deus usou eles para falar para pessoas de outros países. Se você for ler o Atos 2, você vai ver isso, que tinha pessoa da Pérsia, tinha pessoa de vários cantos lá, de vários lugares. Então, eles ficaram cheios. Qual é o ponto principal que eu quero te dizer aqui? A pessoa, quando ela está avivada, ela recebe o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, ele vem como um renovo, ele vem como uma força. Essa força que eu estou falando é por quê? Porque quando a gente é batizado com o Espírito Santo, automaticamente a gente fica mais com coragem, a gente dá mais coragem para pregar, a gente já glorifica com mais coragem, com vigor, a gente sente mais coragem, mais vontade de fazer a obra de Deus, de estar nos cultos, de ir em culto no lar, de ir em culto em praça, porque você está avivado. Isso é uma pessoa avivada. A pessoa avivada aqui, tem muitas pessoas que confundem, né? Porque vê vários pregadores, a pessoa só de falar a paz do Senhor para você, já está falando assim, eita glória, lá, lá, lá. Aí já começa a falar em mistério. Aí tem pessoas que falam assim, nossa, aquele fulano ou aquela fulana é uma pessoa avivada, só de dar paz do Senhor já fala em línguas. Isso não é um símbolo de avivamento. Isso não quer dizer avivamento, isso faz parte sim do avivamento, em aspas, por quê? Porque o avivamento não quer dizer que só porque a pessoa está falando em línguas estranhas, que ela está uma pessoa avivada. Porque tem pessoas que ela também não... Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Para que serve as línguas estranhas? Para que serve? É para edificar a si próprio. É para edificar a si próprio. Tem pessoas que, se um pregador não fala em língua estranha lá na frente, ela acha que aquela pessoa é fria. Nossa, nem fala em línguas. Nossa, nem fala nada, nem faz revelação, nem faz nada. Gente, isso não é símbolo de avivamento. O batismo com o Espírito Santo, ele é evidenciado através das línguas estranhas. O batismo com o Espírito Santo. Então, as línguas estranhas é evidência disso aí, né? O batismo com o Espírito Santo, a evidência do batismo são as línguas estranhas. Sim, mas não quer dizer que só porque a pessoa não fica falando a línguas estranhas o tempo todo, que ela não é uma pessoa avivada. Isso é uma pessoa que ela é uma pessoa, sábia, inteligente. Porque se você já entrar dentro talvez de um ônibus para pagar passagem e ficar falando em mistério, para muitos ou para aquela pessoa mesmo, ela pensa assim, eu sou uma pessoa avivada e não tem lugar, e tal, e não sei o que, e está falando em línguas estranhas. Quem está ali, a Bíblia fala o quê? Que quem ganha uma alma sábio é. Tem lugares que não é para isso. Tem lugares que não é para isso. Então isso não significa que é uma pessoa avivada. Porque tem pessoas que falam em línguas estranhas, mas tem pessoas que falam cheia do Espírito Santo e tem pessoas que falam da carne. Por que eu estou falando isso? Por experiências próprias vividas e vistas e experiências que a gente vem pegando no decorrer dos anos, que a gente vai observando algumas coisas. Tem pessoas que imitam línguas estranhas de outras pessoas. Tem pessoas que ficam falando em línguas estranhas o tempo todo para dizer que ela é uma pessoa toda cheia, toda avivada, para ela ser bem vista. Isso não quer dizer nada, porque quem fala em línguas estranhas edifica a si próprio. Quem fala em profecia edifica a igreja. Não é isso? Se você for falar, mas a Bíblia fala também assim, não proibais que falem em línguas estranhas, não fala? A Bíblia fala que não é para proibir. Mas só que, se ficar falando em línguas estranhas o tempo todo, na pregação, por exemplo, o visitante que está lá, ele não vai entender, ele não vai saber o que você está falando, a não ser que venha uma pessoa usada por Deus para traduzir o que você está falando, porque senão você está edificando a si próprio, porque quem fala em línguas estranhas edifica a si mesmo, quem fala em profecia edifica a igreja, os ouvintes. Por que o apóstolo Paulo, ele fala assim, ele falava, né? Que ele preferia falar, talvez, 2 ou 3 palavras que todos pudessem entender, do que 1000 palavras estranhas e ninguém pudesse entender. Se você ficar falando nas suas pregações ou cantando o tempo todo, falando em línguas estranhas, porque tem pessoa que fala uma frase e já fala em língua estranha, fala outra frase, vem em língua estranha. No final ninguém entende o raciocínio da mensagem dele. Mas ele está edificando a si próprio. Mas já tem aquele grupo de pessoas também que só de ver outros falando ali em línguas estranhas,
Começa a pular e nem... Se você perguntar no final da mensagem assim, qual foi o tema da mensagem? Ah, não lembro não, estava cheio do Espírito Santo ali, só falando em língua estranha. Você está me entendendo a diferença? Eu sou batizado sim com o Espírito Santo, eu estou renovado sim com o Espírito Santo, eu procuro buscar o renovo espiritual a cada dia, mas temos que ter sabedoria para tudo no momento certo, porque se eu ficar só em línguas estranhas, ninguém vai entender a mensagem. Se eu ficar falando para você aqui agora, te dando essa aula só em línguas estranhas, você vai entender o quê? Você não vai entender nada. Talvez eu vou estar cheio do Espírito Santo, estou arrepiando aqui, eu vou ficar cheio. E você? Não, você não vai, porque você não ouviu o alimento, você não recebeu aquele alimento, aquela instrução que você veio buscar no vídeo. Estão entendendo agora? Então o que eu quero dizer? Que não é só porque que fico pulando, plantando bananeira, falando em língua estranha o tempo todo no microfone, não quer dizer avivamento. Avivamento é a pessoa que ela fala em língua estranha, ela profetiza, todos entendem, ela sai para levar a palavra de Deus, ela está sempre pronta, ela está sempre animada, ela tem fé, ela ora pelos enfermos, né? E tudo ela faz ali, ó, com coragem, com autoridade, com ousadia, com unção, com fé, e sempre honra para Deus, não é para si próprio. Por que eu digo isso? Porque existem pessoas, porque Deus, pela misericórdia dele, desceu, né, com dons espirituais sobre tais pessoas, as pessoas se sentem maiores que os outros, só porque talvez ela tenha aquele talento específico, tenha o dom específico de profetizar, de que Deus mostra algo para ele ou para ela. Nós não precisamos disso, porque a honra tem que ser de Deus. Quem mostrou é Deus, então a honra é de quem mostrou. Você foi apenas um instrumento. Você foi apenas um instrumento ser usado ali. Nós não devemos ser orgulhosos, porque o orgulho só nos leva ao fracasso. Temos que nos livrar do orgulho, porque ele só leva ao fracasso. Não devemos ficar nos orgulhando por tais coisas. Somos instrumentos de Deus, só isso. Então a honra é para Deus, entendeu? A honra é para Deus. Porque você sabe por que eu estou falando isso? Porque línguas estranhas, existem milhares até na internet agora que vai fazer live e aponta a cara assim, ó, bem pertinho da câmera e fica falando assim, você aí, você mesmo. Ele começa a falar língua estranha o tempo todo, profetizando. Se você der um like agora, se você compartilhar isso, aí fala uma língua estranha, fala assim, Deus vai abrir uma porta para você. A pessoa fica querendo like, a pessoa fica querendo compartilhamento, a pessoa fica querendo visualização, então ela fica falando um monte de coisa. Às vezes eu fico olhando esse tipo de coisa, lá uma vez ou outra, porque eu também não gosto nem de perder meu tempo para ver algumas coisas, e eu fico pensando assim, Senhor, foi o Senhor mesmo que mandou falar? Foi o Senhor mesmo, Deus? Ou não, meu filho, nem sei, nem estou sabendo disso, nem foi eu que mandei falar. Então temos que ficar ligados e ser sábios, ser inteligentes. Não é só porque está falando em línguas estranhas que a pessoa é assim, não. Temos que observar bem as coisas. Meu amigo, o diabo ele pode enganar muita gente, sabia disso? Um pequeno relato para você aqui, para você não ficar perdendo muito, porque eu sei que você quer o objetivo principal para você dar a sua aula. Mas eu já presenciei algo. Há muitos anos atrás eu estava subindo para orar no monte, eu e alguns amigos meus. E quando nós passamos por um caminho, um homem veio, nos cercou e falou assim, ora para mim. E aquele homem estava bêbado, fumando um cigarro de palha. Então nós descemos até a casa dele para orar, porque ele pediu uma oração e nós fomos orar por ele. E quando nós fomos orar, que nós chegamos até a casa dele, se você vê algo escuro aí agora, não repara, porque acabou a energia aqui agora, tá bom? Chegou de novo, chegou a luz. E quando nós descemos para orar por aquele homem estava bêbado, cambaleando, fumando um cigarro de palha, e ele começou a falar em uma estranha língua. Eu não vou falar em línguas estranhas, eu vou falar uma estranha língua. E ele começou a falar uma língua estranha lá, querendo imitar a gente. Mas na hora que nós levantamos as mãos e colocamos sobre ele, ele caiu possesso, endemoniado. Então o diabo pode enganar às vezes falando em uma estranha língua para você pensar que é... Você me entendeu agora? Meu amigo, nem tudo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus.
Nem todo mundo que fica por aí profetizando está profetizando de Deus, não, porque a profecia tem que ser avaliada, se é de Deus, se é do diabo ou se é do homem. Então tem que ser assim. Hoje em dia você tem que olhar. Para isso você tem que ter o dom do discernimento. Peça a Deus. Fala assim, ou é o Senhor que está falando? Ou é o homem? Ou é o diabo? Porque o diabo ele tenta enganar às vezes. Então olha o perigo. Então hoje muitas pessoas estão só falando em línguas estranhas para lá e para cá o tempo todo, nem fala a palavra direito. E muitos olham e dizem, esse rapaz é de Deus, essa moça é de Deus. Não tira suas conclusões só por isso, não. Procura pesquisar mais, tá bom? Mas eu creio sim, tá? Eu creio nos dons, eu creio nas línguas estranhas, eu creio no batismo com o Espírito Santo, mas aqui nós estamos aprendendo, certo? No ponto 2, dinamismo da igreja. Bom, o maior avivamento começou lá no Pentecostes, em Atos 2, né? E a partir daí, então, veio os frutos. Qual frutos? Veio a salvação, veio a autoridade, veio coragem para sair e transmitir a palavra de Deus, né? Dali, então, surgiu vários missionários, isso foi tudo fruto, porque veio, para fazer missão tem que ter coragem, para fazer missão tem que ter autoridade, tem que ter ousadia, tem que ter humildade, tem que ter santidade, né? Porque vai enfrentar muita coisa. Então, veio os frutos de lá, de Atos capítulo 2, através do avivamento que começou lá. Então, uma igreja avivada é aquela igreja que ora, é aquela igreja que louva, é aquela igreja que faz missões, é aquela igreja que faz evangelismo, é aquela igreja que está sempre à disposição de Deus e não querer fazer o que quer. Isso é uma igreja avivada, é aquela igreja que está à disposição de Deus e fazer a vontade de Deus. Vocês entenderam, né? Sem santidade, ninguém verá a Deus. E no ponto 3, ministério ungido para os dias atuais. Bom, o avivamento, ele traz consigo curas, como eu já falei, milagres, poder. E isso vem por meio da salvação. A pessoa avivada, ela ora, né? A pessoa avivada, ela ora pelos enfermos, ela encara as coisas com coragem e os obstáculos espirituais, ela vai encarando ali com muita fé, com muita ousadia. Não quer dizer que nós não vamos ser talvez atingidos, podemos até ser atingidos, mas não podemos ser desanimados, não podemos parar, porque se você está numa guerra espiritual, você vai enfrentar muitas coisas no meio do caminho. Então vai vir obstáculos, vai vir coisas contra você, vai vir falácias, vai vir um monte de coisa, né? Mas temos que estar firmes, com fé, com esperança no Deus que nós servimos, com autoridade, com ousadia. Tudo isso vem para nos fortalecer. E Deus, né? Esse Deus que lá no livro de Atos capítulo 2, que enviou o Pentecostes, enviou ali o batismo com o Espírito Santo, enviou a unção, ele derrama isso até hoje. O batismo com o Espírito Santo não morreu, embora existem grupos por aí que acham que isso foi só no tempo dos apóstolos. Existem grupos de pessoas que acham que isso não existe mais. Falar em línguas, batismo com o Espírito Santo, enfim, tem um grupo de pessoas que não acredita mais nisso, que eles acham assim, não, isso foi só lá no tempo apostólico, só na época dos apóstolos, que aconteceu isso. Não, meu irmão, Deus ainda usa para dar visão, Deus ainda usa para revelar, Deus ainda usa para orar, para você orar e curar os enfermos. Deus ainda usa, Deus não mudou, Ele é imutável. É nós que mudamos, é nós que saímos da nossa posição, mas Deus não mudou. Nós podemos fazer muitas coisas para Deus e talvez ainda maiores que aquelas que Jesus fez na terra. Foi Ele que deixou isso escrito na Bíblia, que nós poderíamos fazer igual ou até talvez maiores. Depende do grau da nossa fé. Depende do grau da nossa fé. Então, a nossa fé tem que ser exercitada, porque sem fé também é impossível agradar a Deus. Porque nós servimos um Deus que Ele realiza o impossível, Ele realiza milagre. E para realizar milagre é preciso exercer a fé. Por isso que veio lá no início da lição, como eu já falei aqui,
que um dos itens seria a fé, a autoridade, ousadia, esperança, enfim. Então tem que ter fé. Entenderam agora? Então, ó, se Deus te usa para curar, para pregar, se Deus te usa nessas coisas, não fique orgulhoso que é você. Eu não tenho que ficar orgulhoso que sou eu, é Deus quem faz. Como eu já disse, o orgulho só leva ao fracasso. Sejamos sábios, inteligentes e humildes, tá? Então, partindo aqui para a nossa conclusão, aqui, a igreja nasceu, fala que a igreja nasceu debaixo do avivamento com a descida do Espírito Santo e essa chama não pode se apagar. Não deixa essa chama se apagar. Continua com essa chama acesa. Que chama? A chama do Espírito Santo. O avivamento, essa coragem, essa autoridade, essa ousadia, essa unção que desce sobre você. Então não desanime, não pare de lutar, não pare de orar, não pare de ler a Bíblia, porque nós temos que crescer na graça e também no conhecimento, certo? Não é só orar, 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 é um conjunto, orar, vigiar dobrado, né? E também buscar conhecimento, porque é o conhecimento que vai fazer você abrir os seus olhos e enxergar a verdade, conhecer a verdade, não é isso? Conhecendo a verdade, seremos libertos. E para conhecer a verdade, tem que ir em busca da verdade. E o que é a verdade? É a palavra de Deus. Ela é a verdade. Ela é a cura, ela é a água que purifica, ela é o mapa para instruir o que está perdido, o viajante, ela é o martelo que esmiuça a penha. Então, é isso. Sejamos sempre avivados, tá bom? Fica na paz do Senhor, eu te agradeço por ficar até aqui. Se inscreva se você ainda não é inscrito e visita a descrição aí para você conhecer o manual EBD que eu criei com muito carinho para você. Fica na paz de Deus.